Representantes da OAB Ceará voltam a se reunir para tratar da pauta de reivindicação dos advogados trabalhistas. Comissão de Direito Imobiliário da OAB Ceará promove discussão sobre temas atuais da área. Confira como foi mais uma sessão do Conselho da OAB Ceará. 109 bacharéis em Direito recebem carteira da Ordem. A OAB lança coalizão pela reforma política no Ceará. A OAB Ceará participa da apresentação do Plano Operacional para a Copa do Mundo. A OAB Ceará e CAASE prestam conta do exercício de 2013. E conheça o PROMAD, o programa que vai modernizar a sua advocacia. As imagens que marcaram a semana você confere no quadro OAB em Foto. E tem ainda as dicas de concursos com inscrições abertas em todo o Brasil. Fique informado sobre as notícias do Judiciário Brasileiro e da Ordem dos Advogados do Brasil, no programa OAB na TV Mundo Jurídico, que começa agora. Representantes da OAB Ceará voltaram a se reunir com a corregedora do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, doutora Maria José Girão, para tratar da pauta de reivindicação dos advogados trabalhistas, que busca a otimização e melhoria na atividade jurisdicional. Constam na pauta de reivindicações a solução para os 2 cargos de juízes do trabalho que estão sob júdice no STF e a agilização dos processos de criação de cargos de juízes e servidores. A OAB Ceará foi representada pelo secretário-geral Jardson Cruz, pela presidente da Comissão de Direito do Trabalho, Catiane Virna, e membros da comissão. Nós viemos pontuar aqui, atendendo a várias reivindicações e colocações dos advogados, viemos pontuar alguns problemas estruturais que precisam ser resolvidos de uma forma eficaz, com relação à questão das audiências, às sextas-feiras, algumas varas do trabalho que estavam sem magistrados, enfim. Então, a corregedora prestou um relatório minudente do que foi feito ao longo do seu mandato, e nesses diálogos que foram, nessas 3 reuniões, nesses diálogos que foram interpostos junto ao tribunal, nasceu aí, ante toda a exposição da Matra, a exposição da advocacia, as colocações da corregedoria e oitiva de outros desembargadores que também se fizeram presentes na última reunião, e da associação, da Atrace, nós entendemos que seria oportuno criar um grupo de trabalho para atuar à frente dessas questões de varas, abertura de varas para magistrados, aumento de varas, as questões mais estruturais mesmo, e o tribunal vai discutir sobre a criação desse grupo, se é realmente uma alternativa viável, quem representaria o tribunal, enfim, tudo. Qual é o propósito dessa discussão? É que medidas eficazes sejam adotadas para otimização, melhorias na atividade jurisdicional. Nos dias 5 e 6 de junho será realizado no Hotel Praia Centro um dos mais importantes e tradicionais eventos jurídicos brasileiros. Trata-se do Congresso Jurídico Direito 2014, que terá como palestrantes grandes nomes do cenário jurídico nacional, dentre eles o promotor de justiça do Estado de São Paulo, Rogério Sanches, e o procurador do Estado de Pernambuco, Leonardo Carneiro da Cunha. E para falar sobre a programação do evento, nós conversamos agora com o idealizador do evento, o advogado Sabino Henrique, e com o coordenador acadêmico do Congresso, Dr. Bruno Queiroz. Sabino, é um prazer tê-lo aqui conosco novamente no estúdio. É uma alegria minha estar repetindo já há quantos anos, desde quando esse programa começou, você tendo dado o privilégio de, a cada edição desse evento, que ele tem o nome do ano em que se realiza, nós estamos aqui com vocês e com esse imenso público telespectador, informando e convidando aos colegas advogados, aos estudantes, professores, aos operadores de direito como um todo, a que venham prestigiar esse grande evento. Sabino, inicialmente eu gostaria que você fizesse aqui resgatasse um breve histórico da história do Congresso. Salvo engano, o primeiro Congresso foi realizado em 1989, não é verdade? Na realidade, ele é uma consequência imediata da Constituição Cidadã, nossa Constituição de 88. À época, o doutor Hernando Shoa Lima era o presidente da OAB, e conversando, nós então, ele pretendia fazer um evento que marcasse, digamos, a nova Constituição, e nós sugerimos esse evento. A primeira edição foi no então Hotel Esplanada, tivemos 100, 150 participantes à noite,
durante em 5 noites seguidas, e a proposta original, que se foi solidificando ao longo dos anos, era fazer com que trouxéssemos os colegas advogados, os professores, os estudantes, a tomarem conhecimento da nova realidade jurídica brasileira com a promulgação da Constituição Cidadã de 88. Tivemos, então, o primeiro em 88 e de lá até agora vem se repetindo com enorme sucesso, agora já com o nosso 2014, ou seja, 25 anos após. Doutor Bruno, este evento, ele, sem sombra de dúvida, já faz parte do calendário jurídico nacional. Como é que você analisa, avalia a importância deste congresso para estudantes, operadores de direito e doutrinadores? Eu acho fundamental. Primeiro, dizer que eu fiquei muito honrado pelo convite do Sabino para coordenar a parte acadêmica, especialmente a parte do Código Penal. Eu costumo dizer o seguinte, que é uma oportunidade de sair do senso comum, claro, de sair dos manuais, de sair daquela coisa, daquela leitura rápida da internet, né? E realmente debater esses temas que são de extrema polêmica e são de extrema relevância para a sociedade. Por exemplo, na parte do Código Penal, nós vamos trazer aqui, como você disse, o professor Rogério Sanches, a professora Érica Mendes, que hoje é uma das professoras mais destacadas no direito penal, o professor Cleópas Isaías, que tem um livro também muito festejado, principalmente para aqueles que querem ingressar na carreira para delegado de polícia. Enfim, nós escolhemos assim autores muito festejados e para tratar os temas que são temas de muita relevância. Nessa parte do Código Penal, por exemplo, né, falar de aborto, falar de legalização das drogas, falar da questão do terrorismo, né, que é o vandalismo, são questões que estão fervendo, né, na ordem do dia. Então a gente precisa discutir isso, porque eu costumo dizer, sabendo que o Código Penal, depois da Constituição, é o código mais importante, porque as questões fundamentais são tratadas ali. E às vezes a gente não está acompanhando uma reforma dessas. Depois, quando a reforma é implementada, a gente, quando, né, verifica, quer dizer que foi aprovada a eutanásia, quer dizer que foi aprovada a legalização do aborto, foi aprovado isso, aquilo, e depois que a lei é implementada, fica muito mais difícil. Então, hoje tem muita informação, mas tem muita desinformação também, né? Porque a informação hoje é muito pulverizada, mas ela é muito limitada. Claro. Então, é muito importante esse convite que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos fazendo para os operadores, professores, advogados, juízes, promotores, estudantes, para debater e para conhecer essa temática tão relevante. Doutor Bruno, o Código Penal brasileiro, ele data de 1940. O senhor acredita que realmente já está na hora de que ele seja reformado, que ele passe por uma ampla reforma? Sem dúvida. Isso é uma questão fundamental, porque a sociedade evoluiu, surgiram novos bens jurídicos, né, que em 1940 não existia. O Código Penal está defasado na parte de penas. O Código Penal, ele não conversa com o Código de Processo Penal. E existe uma gama muito grande de tipos chamado penais. diálogo das fontes. Diálogo das fontes. Existe uma gama muito grande de crimes em legislações extravagantes. Certo. E uma das principais ideias é trazer esses crimes para o Código Penal para ter uma sistematização mais una, digamos assim. Isso também é muito importante. Doutor Sabino, eu gostaria que o senhor ressaltasse alguns nomes. Nós já, inclusive, adiantamos aí o nome do Leonardo Carneiro da Cunha e do grande penalista e promotor de justiça pelo Estado de São Paulo, Rogério Sanches. Quais outros nomes já estão confirmados? Na realidade, eu ressaltaria primeiro o meu querido amigo, o mestre Bruno Queiroz, que é o coordenador acadêmico da área penal da programação científica este ano do Direito 2014. Ele, além de coordenador, será um dos palestrantes. E nós temos ainda o Reno Feitosa, um conhecido, um estudioso do direito, realmente conhecido no Brasil todo, afamado pela sua obra, pelas características peculiares dos assuntos abordados, e temos também o doutor Nestor Araruna, também, que é outro grande estudioso, isso na área penal. Porque esse ano, a característica do direito desse evento é ser multidisciplinar. Houve edições em que nós tínhamos, ao longo da sua realização, palestras sobre direito administrativo, direito constitucional, direito tributário, enfim, os mais... Houve época em que até 10 ramos do direito foram abordados. Esse ano nós resolvemos distinguir 2 ramos. No dia 5, é exclusivo do direito processual civil, em razão do Código de Processo Civil, que está já em tramitação e praticamente aprovado já no Senado, em que convidamos o nosso querido amigo, mestre cearense, hoje juiz atualmente desembargador lá no Rio Grande do Norte,
o Dr. Herval Sampaio Júnior, que montou uma excelente programação, a exemplo do que fez aqui o nosso amigo Bruno Queiroz. Então, no dia 5, será exclusivamente sobre processo civil, trazendo grandes processualistas, e no dia 6, direito penal, que já citado. No caso do dia 5, nós temos o próprio Herval, temos o José Henrique Mouta, o Leonardo Carneiro da Cunha, o Lúcio Delfino, todos os processualistas conhecidos no Brasil todo, o professor Fernando Gajardoni e o Alexandre Freitas Câmara. Festejado também. Esse é um dos autores também Mais muito festejado, conhecido, né? E, por coincidência, um dos palestrantes convidados, já confirmado, que é o doutor Bruno Dantas, já tínhamos convidado, ele já tinha aceito, quando foi convidado e já sabatinado pelo Senado Federal para ministro do Tribunal, do TCU, do Tribunal de Contas da União. Então, teremos também aqui um ministro, embora na área processualista, que ele é, mas já provavelmente, talvez, com o ato já assinado pela presidente Dilma, ele como ministro do TCU. Então, realmente são grandes nomes que eu tenho certeza que todos eles fazem jus à tradição e ao nome que tem esse evento. Doutor Bruno, um dos pontos altos do encontro também será a entrega do troféu Clos Bevilacqua, não é verdade? Sim, nós já temos a confirmação da presença do presidente do Conselho Federal, doutor Marcos Vinícius, que virá, né, e será agraciado com este, que é, sem dúvida alguma, uma das comendas jurídicas mais importantes no Brasil, e vai ser uma grande satisfação ter a presença do presidente do Conselho Federal aqui também neste evento. Doutor Sabino, como devem proceder as pessoas que estejam interessadas em participar do evento? Olha, as pessoas interessadas devem acessar o portal de notícias jurídicas direitoce.com.br. Ao acessar, na primeira página tem um banner do Direito 2014. Lá consta toda a programação, assim também como a ficha de inscrição, onde poderão fazer diretamente via internet. Se quiserem fazer pessoalmente, poderão procurar no escritório na secretaria do evento, na Avenida Santos Dumont, 1789, sala 806, no edifício Potenza. Mas nós recomendamos que faça, pela comodidade, através da internet, acessando o site direitoce.com.br. E nós queremos aproveitar a oportunidade para, de público, agradecermos o apoio que temos tido da OAB, do presidente Valdetário, da CAASE, do presidente Júlio Ponte e do secretário, aliás, de toda a diretoria, de toda a executiva da OAB, o presidente Valdetário, o vice-presidente Ricardo Bacelar, o secretário Jardison e o tesoureiro, nosso amigo Marcelo. Doutor Sabino, infelizmente nós estamos chegando ao final da entrevista. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua participação, faz votos de que o Congresso alcance todos os seus objetivos, principalmente no sentido de democratizar o acesso à informação, e abre espaço para as suas considerações finais. Eu quero, de público, agradecer ao meu amigo Bruno e ao meu amigo Herval por terem aceito o convite para montarem tão magnífica programação e convidarem tão importantes palestrantes que vão honrar esse evento, e convidar todos os estudantes, professores, advogados, enfim, operadores de direito, para que possam participar conosco de mais uma edição desse evento que honra a história e a tradição jurídica do nosso Ceará. Doutor Bruno, suas considerações finais. Vou só reiterar esse convite, né, para toda a comunidade jurídica cearense, para que possa prestigiar e participar desse debate, dessas duas reformas que são fundamentais. A do CPC, que já está mais adiantada, e a reforma do Código Penal. Acho que para a comunidade jurídica não existe nada mais relevante no presente momento do que essas duas reformas, e nada melhor do que participar, debater, saber o que está acontecendo. Isso é fundamental, e essa oportunidade que o Direito 2014 está oferecendo é uma oportunidade ímpar pelos nomes, pela tradição do evento e pelos nomes que nós já citamos aqui. A Comissão de Direito Imobiliário da OAB Ceará promoveu 2 dias de discussão sobre temas atuais da área. O Fórum Direito Imobiliário foi realizado no Hotel Gran Marquise
e teve o apoio da FESAC. A solenidade de abertura foi marcada pela aula do professor, advogado e membro do Instituto dos Advogados Brasileiros, Melim Namen, sobre a incorporação imobiliária. Ele levantou a questão da súmula 308, que considera ineficaz a hipoteca outorgada, constituída pelo incorporador em favor do banco financiador, que é considerada ineficaz perante os promitentes compradores, ou seja, esvaziando inteiramente o conteúdo e a eficácia da garantia hipotecária. O evento abordou diversos temas da agenda imobiliária, como incorporação, alienação fiduciária, permutas, patrimônio de afetação e novo provimento acerca da atividade cartorária no Ceará. A Comissão de Direito Imobiliário está concretizando mais um projeto, a realização do Fórum de Direito Imobiliário, trazendo para os colegas advogados informações preciosas e com certeza importantíssimas para o desenvolvimento do nosso mercado. Professor Chalub, mestre, conhecimento total na matéria, traz uma palestra cheia de novidades, cheia de informação. Vamos ter o doutor Paulo Ayrton Albuquerque trazendo as informações novas, o novo provimento. A Comissão de Direito Imobiliário é presidida pelo advogado Carlos Rodrigo Mota e anualmente promove encontros para debater os temas pertinentes à agenda. Nós da Comissão de Direito Imobiliário, uma das estratégias da nossa gestão foi exatamente fazer eventos grandes para o mercado imobiliário. Então esse evento é um evento de médio a grande porte, né, onde conseguimos mais de 230 pessoas, lotamos esse auditório. E a nossa intenção é exatamente trazer os autores das leis, de livros, para perto da gente, perto dos advogados que atuam no mercado imobiliário. A diretoria da OAB e da FESAC participaram do Fórum Imobiliário como um sinal de apoio à qualificação profissional. Então nós, enquanto instituição OAB, apoiamos esse evento. É com muita alegria que nós aqui estamos numa missão institucional de disseminar a cultura jurídica e não só ter esse contato com a advocacia, mas de trocar experiências. E eu gostaria também de ressaltar, até na qualidade de diretor tesoureiro da OAB, que esse curso garante ao advogado, no ano de 2015, um desconto de 50% na anuidade para quem tem até 5 anos de inscrição e de 25% para os colegas que têm mais de 5 anos de inscrição. É a OAB apoiando os eventos culturais e qualificando a advocacia, de modo a que nós possamos fazer um trabalho cada vez mais digno, cada vez mais forte. A FESAC, como uma escola de advocacia, uma escola de direito, uma escola que preza pelo ensino jurídico, ela procura justamente apoiar os eventos que trazem enriquecimento do direito nas diversas áreas. Então, a razão da FESAC apoiar este evento é saber que este evento é um evento de excelência. Vamos à palavra do presidente com o advogado Valdetar Andrade Monteiro, presidente da OAB Ceará. Colegas advogados e advogadas, esta semana a OAB dá um importante passo no exercício pleno da cidadania em nossa cidade. Com o projeto OAB Educar, nós vamos a todas as escolas públicas da cidade de Fortaleza. Projeto desenvolvido com a coordenação da vice-presidência, colega Ricardo Bacelar, em parceria com a Prefeitura Municipal de Fortaleza, Secretaria Municipal de Educação, de modo a que os componentes das comissões da ordem, em torno de 800 advogados, possam lecionar nas escolas públicas. Elaboramos uma cartilha e com essa cartilha, direitos fundamentais, garantias ao cidadão e também deveres. É importante para a ordem salientar no exercício da cidadania que nós somos objetos de direitos, mas também somos objetos de inúmeras obrigações. Obrigações essas que vão desde respeitar o direito do próximo. Se eu não quero para mim, também não devo fazer com o outro. É com esse projeto, com essa iniciativa, que nessa semana a OAB dá um passo largo para que, como trincheira cívica da cidadania, possa também semear nas escolas públicas o interesse pela leitura e o conhecimento maior dos nossos direitos.
Confira como foi mais uma sessão do Conselho da OAB Ceará. Durante a terceira sessão ordinária do Conselho, o tesoureiro da OAB Ceará, Marcelo Mota, e o presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará, CAASSE, Júlio Ponte, prestaram contas do exercício das entidades no ano de 2013. A sessão ocorreu na quinta-feira, dia 22 de maio, na sede da Ordem. A OAB Ceará mantém pelo quarto ano consecutivo o mesmo valor em sua anuidade, sendo atualmente a mais barata do Brasil. Segundo o tesoureiro Marcelo Mota, o ano de 2013, mesmo sem o aumento da anuidade, a Ordem ofereceu maior fornecimento de serviços, como a sala de apoio ao advogado e a ampliação do estacionamento do Fórum Clóvis Bevilacqua. Ressaltou ainda a importância do programa de capacitação atrelado à anuidade, que, ao participar de um concurso da Fundação Escola Superior de Advocacia do Ceará, FESAC, o advogado recebe desconto em sua anuidade no ano seguinte, podendo chegar a 50%. A seguir, 109 bacharéis em Direito receberam a carteira da Ordem. E mais, a OAB lança coalizão pela reforma política no Ceará. A gente volta já. (109 bacharéis em Direito receberam a carteira da Ordem das mãos do presidente da OAB Ceará, Valdetário Monteiro. A solenidade reuniu familiares e amigos dos advogados. A cerimônia ocorreu no auditório Valdir Diogo da FIEC. O presidente apresentou a OAB Ceará e aconselhou os novos advogados que tenham ética e responsabilidade na advocacia. Todos são jovens advogados, porque vão começar o exercício da advocacia, vão conhecer o exercício da advocacia agora, tanto os que saíram há pouco dos bancos da faculdade, como aqueles que já militavam em outra área jurídica, mas que ingressam agora nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Fanuel Lira tem 56 anos e é oficial do Exército aposentado. Depois de casar, de formar os filhos e de se aposentar, decidiu realizar o sonho de ser advogado. Agora é a hora de eu realizar meu sonho e fui fazer o curso e concluir. Espero agora fazer um trabalho e ser útil à nossa comunidade. Esse momento da entrega da carteira, sem dúvida que é o coroamento de todo o esforço que nós desprendemos desde o início do curso até a prova da OAB, que realmente é um marco divisório. Não é? A ele dá a condição de você realmente exercer aquela atividade que você se preparou ao longo dos anos. Desde criança, Antônio Neto teve que conciliar a faculdade com a profissão de professor, que exercia em Aquiraz. Agora comemora a conquista. Hoje é um sentimento de alívio e de muita alegria também por ter conseguido de primeira essa aprovação, que não é fácil, eu repito, é realmente uma realidade bem complicada, mas assim, agora é continuar estudando, focar, pensar na área que eu vou querer atuar, que é a área do direito do trabalho, me especializar através dos cursos que a OAB também disponibiliza, me tornar um profissional bem preparado para seguir aí essa carreira de advogado. Paula Fernandes veio de Iguatu para Fortaleza com a intenção de crescer na vida. Ao fazer o curso de técnico de juiz arbitral, descobriu a paixão pelo direito. É uma tarefa árdua, hoje o exame da ordem é bastante preocupante no sentido de uso psicológico, né? A pessoa tem que estar bem preparada de forma psicológica, porque às vezes você sai reprovado no exame, isso lhe abala emocionalmente. Mas você chegar aqui ao ponto de estar nesse evento para receber a tua carteirinha, não tem preço, não tem como ser mencionado, é uma alegria e só esperando a hora de recebê-la para poder mensurar o tamanho da alegria. Orgulho e satisfação pessoal é o sentimento que a comerciante Ivelise Gurgel descreve no momento da entrega da carteira. Um momento muito emocionante mesmo, porque ser bacharel em Direito não é a mesma coisa do que ser advogado. Era algo que eu queria, que eu busquei demais, e tirar esta carteira no exame de ordem me deixou muito feliz. Me deixou ciente da minha capacidade, do meu desempenho, do meu esforço.
A solenidade contou com a presença do diretor executivo da FESAC, Vanilo de Carvalho, do tesoureiro da CAAS, Renan Viana, da tesoureira da OAB Ceará, Ana Eugênia, e dos advogados Valdir Xavier e Ézio Feitosa. É a importância de se saber que constantemente, durante toda a vida, o advogado terá que ter uma formação permanente. O dia de hoje, para estes que aqui se tornam advogados, não é o dia em que eles se formaram e vão parar de estudar. Muitíssimo pelo contrário. Eles se formaram, passaram pelo exame de ordem, que isso aí já é uma grande vitória. Como todos sabem, é uma pequena minoria que passa pelo exame de ordem, portanto, eles já logram aqui a coroa da vitória pelo esforço e pela dedicação e pelo estudo, mas também é um momento para se ter consciência que a partir de hoje vão estudar muito mais até do que já estudado até hoje. A ouvidoria da OAB Ceará recebeu um habeas corpus redigido em um lençol por um preso que se encontra no Instituto Penal Professor Olavo Oliveira II, em Itaitinga. A ouvidora-geral da OAB Ceará, Vânia Rocha, entregou pessoalmente a peça ao ouvidor-geral do Superior Tribunal de Justiça, STJ, o ministro Humberto Martins. E para falar sobre o ineditismo desta ação, nós recebemos agora em nosso estúdio a ouvidora-geral da OAB, doutora Vânia Rocha. Doutora Vânia, é um prazer tê-la aqui conosco em nosso estúdio. O prazer é todo meu em poder contribuir com esse programa de alcance tão importante. Doutora Vânia, a forma como foi apresentado este habeas corpus foi realmente inusitada, né? Exatamente, foi um fato, é um fato histórico na nossa experiência profissional e na história jurídica do nosso país e principalmente do STJ. É um fato inusitado, é um fato inédito, por isso que teve uma repercussão tão grande, um alcance tão grande, porque é um fato de grande repercussão, onde uma pessoa que se encontra preso, com todas as limitações, ele consegue, através do seu direito, a busca pelo seu direito, ele consegue ultrapassar todas as limitações e chegar uma peça escrita num lençol ao STJ, que é o Tribunal da Cidadania, para que seja apreciado o seu pedido. É, na verdade, uma verdadeira história de superação, né? O exercício, digamos assim, pleno da cidadania. Exatamente, porque essa peça é uma peça que é um direito intrínseco do cidadão, buscar sempre o seu direito. Então, diante disso, ele se sentiu injustiçado por o contexto da vida processual dele. Então, diante disso, ele se valeu de um instrumento legal previsto constitucionalmente, a sua possibilidade, e fez valer o seu direito, chegando à Corte Suprema. Para isso, ele enviou esse material por um portador à ouvidoria da OAB. Então, a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Ceará, e a ouvidoria da OAB, nesse momento, ela figurou como intermediadora entre o pedido do cidadão, a solicitação dele, que foi entregue lá a nossa pessoa, e foi direcionado ao STJ pelo fator da credibilidade institucional que representa a ordem e também a ouvidoria. Como a senhora muito bem falou, de que há uma previsão na própria Constituição. Trata-se, na realidade, de um remédio constitucional. Exatamente. E que não há necessidade de que seja contratado um advogado para que seja impetrado. Ou seja, nestes casos, fica dispensada a chamada capacidade postulatória, o jus postulante. É o seguinte, qualquer cidadão brasileiro pode, através de conhecimento sobre a fundamentação e tudo, pode requerer, através do habeas corpus, o que realmente ele entender pertinente com relação ao constrangimento que pode estar sofrendo. Agora, nós sempre recomendamos aos cidadãos que contratem um advogado e, se não podem contratar um advogado, se utilizem da Defensoria Pública, pois são profissionais capacitados que podem, de uma forma muito mais técnica, apresentar aquele argumento jurídico
chegar ao seu destino e ter uma apreciação dentro de toda aquela previsão legal com um resultado bem positivo. Então, claro, esse caso é um caso extraordinário, né? Não houve não foi redigido por um profissional do direito, e sim pela pessoa que estava sofrendo o próprio constrangimento, que no caso o paciente. Eu cheguei a ver a peça muito rapidamente, mas mesmo não tendo sido redigida por um profissional, a priori, à primeira vista, eu achei a peça até muito bem feita. E a senhora, antes de nós começarmos a gravar essa entrevista, a senhora falava, inclusive, de que ele já teria ingressado com habeas corpus em nome de outros presos, não é verdade? Exatamente. Depois que nós recebemos esse documento, inclusive entregamos essa peça, apresentamos lá no Conselho Federal da OAB, por ocasião de um encontro nacional de ouvidores que houve lá, um evento conjunto entre o Conselho Federal da OAB e o STJ. Apresentamos essa peça. E também, em seguida, entregamos ao ouvidor e ministro Humberto Martins, que é ministro do STJ. Então, diante desses aspectos, ele, o preso, o cidadão que elaborou aquela peça, ele tem uma certa habilidade. Eu fui conhecer, depois que eu retornei de viagem, eu fui conhecê-lo lá no presídio e conversei com ele para saber como foi que ele elaborou aquilo, porque realmente a apresentação do habeas corpus, tecnicamente falando, a caligrafia, o formato, os espaços, tudo isso é realmente uma peça primorosa de próximo mesmo a um profissional já que frequentou uma faculdade, que ultrapassou aquelas provas da própria Ordem dos Advogados do Brasil para se tornar um advogado. Então, ele aprendeu fazendo lá, aprendeu estudando e, inclusive, Hervel, tinha uma curiosidade interessante, que lá dentro do presídio, ele me disse que já fez inúmeros habeas corpus para outros detentos. Ou seja, ele aprendeu a fazer lá no período que se encontra preso. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre a repercussão que ganhou esta ação, dado o seu ineditismo. Sim, esse fato é um fato realmente inédito na história do STJ e alcançou um grau tão estratosférico de interesse por parte tanto da comunidade jurídica do nosso país, como da imprensa, como de forma geral, alcançou um grau absurdo de interesse. Na página do STJ, essa matéria foi vista, essa notícia foi visualizada por quase 2 milhões de pessoas na última semana. Bastante expressivo. Nos 2 primeiros dias, na página do STJ, teve quase 15 mil curtidas e 15 mil compartilhamentos. Fora comentários, blogs jurídicos de advogados, juízes, promotores, muitas pessoas comentando esse assunto. É um assunto que realmente causou um interesse geral, pelo fato, pela forma, por a fundamentação do direito, pela importância que é você lutar pelo seu direito. O alcance social. Exatamente. E mais interessante, Hervelt, que hoje nós estamos no pleno século XXI, na era da tecnologia, da informação, onde os processos são digitalizados, é virtual, existe uma riqueza de meios eletrônicos, instrumentos que a gente pode se comunicar de uma forma rápida, ágil, e o rapaz lá que elaborou aquele instrumento, né, aquela peça, ele se valeu de um material, de um lençol, que é um material arcaico, né, e do tempo da pré-história, uma coisa, né, como se fosse uma espécie de pergaminho. Verdade. Que ele ali apresentou o direito dele. E o importante disso tudo é que, na minha experiência sobre esse assunto, na minha experiência de vida profissional, que eu tenho cerca de 24 anos de advocacia, e achei isso brilhante, realmente. Muito interessante esse fato. Então, o que ocorre? A riqueza
e a vontade da expressão maior de se buscar o direito, de se lutar pelo direito. Então, o direito é belíssimo. Você como advogado, você como estudante de direito, você como profissional da área jurídica, você fica encantado. Você veja que causou uma repercussão grande, comentários, né? Então, e o que importa também dizer, ressaltar, é o seguinte: nós que somos da ouvidoria da OAB, que representamos nossa instituição, que é uma instituição de classe, uma instituição voltada para os advogados, que nós não fazemos juízo de valor sobre o conteúdo jurídico abordado ali. A função da Ordem dos Advogados do Brasil, nesse caso específico, e da própria ouvidoria da OAB, foi exatamente de atender à solicitação de forma responsável, de forma reta, de forma clara, encaminhando para o destino desejado. A intermediação. A intermediação. Essa função da ouvidoria da OAB é ouvir e agir em prol da nossa classe, em prol da cidadania. E as ouvidorias hoje, elas têm um alcance muito grande. Por quê? Porque é um instrumento à disposição de qualquer, no caso nosso específico da nossa ordem, é um instrumento de gestão onde nós vai nos chegar inúmeras demandas, fatos que procedem, fatos que não procedem, e nós vamos filtrar aquela informação, sendo de nossa competência, nós vamos apreciar e dar o devido resultado, né? Vamos destinar algum tipo de atitude diante daquela solicitação. Caso não seja, nós encaminhamos para o setor competente, que foi o caso, encaminhamos esse habeas corpus para o STJ, que é o Tribunal da Cidadania. Doutora Vânia, uma pergunta que, inclusive, deve ser uma dúvida, uma curiosidade de todos os telespectadores que estão nos acompanhando, no que diz respeito ao desdobramento desta ação. Afinal de contas, o paciente alcançou ou não o seu objetivo? Sim, o paciente alcançou o objetivo no sentido da apreciação legal, certo? O habeas corpus, após a nossa entrega formal ao STJ, que ocorreu no dia 20 de maio agora, terça-feira, ele foi protocolado no STJ, foi digitalizado, virou uma peça realmente para que os ministros pudessem efetuar a apreciação legal, e num tempo recorde de 2 dias, foi apreciado, julgado, e houve a negativa do habeas corpus pela ministra, que entendeu que naquela peça ela não encontrou o constrangimento que o solicitante, no caso o impetrante, tinha apresentado ali. Então foi denegado o habeas corpus, e isso é um fato que, independente do resultado, nós encontramos uma lição de direito muito maior. E ele conseguiu exercer o direito, né? Exatamente. Constitucionalmente ele tem esse direito de exercer, de exercer a sua cidadania, buscar o seu direito. Doutora Vânia, infelizmente nós estamos chegando ao final da entrevista. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua participação e abre espaço agora para as suas considerações finais. Obrigada. Eu gostaria de agradecer a todos e dizer que a ouvidoria da OAB Ceará está à disposição de todos os advogados, cidadãos, judiciário, e funcionamos no Fórum Clóvis Bevilacqua, na sala da ouvidoria da OAB, dentro da sala da Ordem dos Advogados do Brasil, dentro do Fórum Clóvis Bevilacqua. A Coalizão pela Reforma Política, Democrática e Eleições Limpas foi lançada oficialmente no Ceará em ato realizado pela OAB e representantes das entidades participantes. O movimento, que é suprapartidário e de caráter nacional, reúne 95 entidades da sociedade civil com capilaridade em todo o país. Participaram do ato o representante do Conselho Federal da OAB na coalizão, o ex-deputado constituinte e advogado Aldo Arantes, e o presidente da OAB Ceará, Valdetário Monteiro. Aldo Arantes defendeu a necessidade de o país se mobilizar em torno da coalizão e não só se manifestar nas ruas. Para modernizar a advocacia, 2 atitudes são fundamentais: gerenciar o escritório com qualidade e divulgá-lo aos seus clientes. Isso é possível com a utilização de um sistema jurídico e com a publicação de um site na internet. A Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Ceará, e a Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará, a CAAS, oferecem soluções através do convênio
com o PROMAD a todos os advogados por 6 meses e aos recém-formados por até 2 anos. Para ter acesso, cadastre-se em www.promad.adv.br e transforme o seu escritório. O vice-presidente da OAB Ceará, Ricardo Bacelar, participou na Secretaria de Segurança Pública do Estado da apresentação do Plano Operacional de Atuação na Copa do Mundo FIFA 2014. A apresentação foi realizada pelo ouvidor nacional de direitos humanos do governo federal, Bruno Teixeira. O plano tem o objetivo de mobilizar nacionalmente as instituições de promoção e defesa dos direitos humanos dos grupos mais vulneráveis, antes, durante e depois dos Jogos da Copa do Mundo. Estiveram presentes também à apresentação do plano o presidente da Comissão de Direitos Humanos, Edmir Martins, e o vice-presidente da referida comissão, Carlos Alberto Bandeira. Em instantes, as dicas de concursos jurídicos com inscrições abertas em todo o Brasil. E as imagens que marcaram a semana no quadro OAB em Foto. A OAB Ceará começará a partir do próximo dia 28 de maio a visitar as escolas municipais de Fortaleza como parte integrante do projeto OAB Educar. A primeira visita será realizada às 14 horas em forma de aula inaugural, na Escola de Ensino Fundamental Professora Antonieta Caos, no São João do Tauape. A visita será acompanhada pelo vice-presidente da OAB Ceará e idealizador do projeto, Ricardo Bacelar, além da presença do secretário de Educação de Fortaleza, Joaquim Aristides de Oliveira, e advogados integrantes das comissões da OAB Ceará. A OAB tem uma missão importante aí de levar para a população informações sobre direito, informações básicas sobre os direitos básicos, para que as crianças elas tenham uma oportunidade aí de ter acesso a uma informação diferenciada. Um advogado vai à escola e depois desse treinamento eles vão capacitar, capacitados eles irão aí multiplicar essas informações na cartilha. A cartilha ela fala sobre o direito do idoso, poder familiar, união estável, direito de família, saúde, e essas crianças também levam essa cartilha para casa, para os pais, para os parentes, para os vizinhos, então não deixa de ser uma informação sobre direito de uma forma didática, de fácil compreensão, tanto para as crianças como para suas famílias. Você conhece o Plano de Previdência Complementar da OAB Ceará? O OAB Prev Ceará surgiu do anseio da Ordem dos Advogados do Brasil e da Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará em oferecer um plano de previdência complementar desenvolvido exclusivamente para atender às necessidades dos advogados cearenses. A previdência complementar fechada no Brasil vem crescendo a cada ano. Nós brasileiros percebemos que é preciso pensar no futuro, fazer economia hoje, pensando na qualidade de vida de amanhã. A OAB Prev Ceará funciona como uma poupança. É um investimento de longo prazo em que você pode acompanhar através de extratos a rentabilidade de seus investimentos. Por isso, não perca tempo. Faça já o seu plano de previdência complementar e garanta o seu futuro. Para mais informações é só ligar para 3464-3991. Integrantes da comissão do Fórum Nacional Permanente para a Construção de Penitenciárias, Cadeias Públicas, Centros Educacionais e Retirada dos Presos das Delegacias estiveram reunidos na manhã desta segunda-feira na sede da OAB Ceará. O motivo do encontro foi elaborar um projeto para a ressocialização de detentos. Haverá outras reuniões para debater o tema. Participaram da reunião a promotora de justiça Fernanda Marinho, o advogado e professor Cândido Albuquerque, o advogado criminalista Leandro Vasques, o juiz da terceira vara de execução penal César Belmino, a defensora pública Aline Miranda e do advogado e integrante da Comissão de Políticas Públicas sobre Drogas da OAB Ceará, Valmir Medeiros. E vamos conferir agora as dicas dos principais concursos jurídicos em todo o Brasil na nossa agenda. Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, inscrições até 10 de junho. Mais informações pelo site www.concursosfcc.com.br. Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, inscrições até 6 de junho. Mais informações pelo site www.concursosfcc.com.br. Tribunal Regional Federal da 4ª Região, inscrições até 13 de junho. Mais informações pelo site www.concursosfcc.com.br. As imagens que marcaram a semana estão no quadro OAB em Foto.
E o programa de hoje termina aqui. Lembrando a você que o programa da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Ceará, é transmitido na TV Fortaleza, canal 61.4, às quartas-feiras às 19 horas, com reprises às quintas-feiras, às 7 da manhã e aos sábados às 13 horas. Assista também um programa inédito na TV O Povo, canal 48, às quartas-feiras às 23 horas, com reprises às sextas às 11 da manhã, sábados às 22h45 e aos domingos às 11h15 da manhã, ou através do site da OAB Ceará. Fique informado sobre as atividades da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Ceará, no OAB na TV Mundo Jurídico, o programa do advogado cearense. E você tem um canal direto com a gente, através da página do programa no Facebook e também através do Twitter, @OABCE. Ou, se preferir, mande um e-mail, oabnatv@oabce.org.br. Obrigado pela sua companhia e até a semana que vem. Até lá!